Boa tarde, Taubaté. Obrigado pela sua companhia. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. No quadro Voltando ao Papo, vamos rever a entrevista do professor Canarinho sobre a capoeira. No Mix de Notícias, você vai ver que a Prefeitura reforça a fiscalização e a orientação à população sobre o uso correto dos PEVs. O som e a voz de Patrícia Liá é o que você confere nos nossos shorts. E ainda tem a trajetória profissional da cantora lírica Mary Oliveira. E tem também a agenda cultural com os eventos artísticos deste final de semana. Então vem com a gente que hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026 e o último Mix da TV, da primeira parte da temporada 2026, está começando agora. Sextou com tudo aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e sua participação. Você que nos concede, o direito de entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você está e acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté em canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas multiplataformas YouTube e Facebook. Está começando mais uma edição inédita do Mix da TV, o programa aqui das tardes que traz informação, entretenimento, prestação de serviços e também traz cidadania para todo taubateano, para toda taubateana. Hoje a gente está começando uma edição especial nessa sexta-feira, 3 de julho, que estamos encerrando a primeira parte da temporada 2026 aqui do Mix da TV. E a gente começa a edição de hoje do Mix conversando sobre o Dia Mundial da Capoeira, que será celebrado no próximo domingo, dia 5 de julho. Quem esteve aqui o ano passado, próximo desta data, foi o professor Canarinho, conversou com a gente e fez uma apresentação. É o que a gente vai rever agora no nosso quadro Voltando ao Papo. A manifestação cultural engloba arte marcial, esporte, dança e música. No Brasil, ela é uma importante ferramenta de ensino das culturas africanas e afro-brasileiras, instituído há 21 anos pela Lei 11.639 de 2003. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix o professor Canarinho. Professor, obrigado pela presença, parabéns já antecipado pelo Dia da Capoeira e seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da capoeira, que é essa manifestação cultural brasileira que dá um brilho à nossa sociedade. Professor, qual que é a origem para a gente entender o conceito de capoeira, De onde que ela vem? A capoeira ela é brasileira, ela surgiu aqui no nosso país, no Brasil, mas ela tem traços africanos muito fortes, Foram os negros escravos que criaram a capoeira aqui no Brasil e eles chegaram aqui no Brasil como escravizados, e aí eles começaram essas manifestações. Então a gente pode dizer que a capoeira também é afro-brasileira, devido às manifestações culturais africanas que tem presente nela. E a sua história com a capoeira, como é que começa, quando começa, para a gente entender? Eu comecei capoeira em 2001, mas eu tenho uma história um pouquinho antes disso. Eu fui fazer uma viagem uma vez para a Bahia, para Porto Seguro, e vi uma roda de capoeira assim, com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, e fiquei encantado. Professor, a gente já vai continuar já o nosso papo. A gente está conversando com o professor Canarinho. Afinal de contas, amanhã, dia 5 de julho, é o Dia Mundial da Capoeira e a gente está fazendo uma homenagem a essa manifestação, que é uma dança, uma cultura e também envolve esporte. A gente volta aqui com o professor para ele continuar explicando melhor para a gente sobre a origem aí, esse começo, essa história, para a gente entender aí toda a sua identidade cultural com a capoeira. Legal. Então, quando eu era bem pequeno, eu viajei para Porto Seguro, e assisti uma roda de capoeira. E aquilo lá me contagiou de uma forma que inexplicável. E aí, quando eu morava aqui em Taubaté, fui estudar numa escola que tinha capoeira. E quando eu cheguei nessa escola, a primeira coisa que eu pensei, falei, agora eu vou ter a oportunidade de fazer essa arte marcial brasileira que é a capoeira. Então, a partir de 2001, eu comecei e nunca parei, sigo até hoje, Hoje tenho minha própria academia de capoeira aqui em Taubaté, localizado na Estiva, e também dou aula em 3 escolas diferentes e dei aula para mais de 1.000 crianças já.
Professor, apesar de ser um estilo brasileiro, né, criado aqui, ela acabou se disseminando, né? Como que ela tem outras vertentes ao longo do mundo? A brasileira é a referência? Sim, né? Hoje a capoeira está no mundo inteiro, né? Tem mais de 180 países praticando capoeira. Então, a capoeira que começou aqui no Brasil foi disseminando e já está em, né, Europa, Estados Unidos, Ásia, né, Oceania. Então, capoeira está no mundo todo, mas até alguns anos atrás você via apenas brasileiros ensinando capoeira, tanto para o africano quanto para o pessoal da Austrália, lá na Oceania, quanto o pessoal da Ásia, na Europa, né, na América do Norte. Então você via só brasileiros. Hoje já temos estrangeiros dando aula de capoeira, né? Então temos americanos, né, espanhóis e chilenos, inclusive a gente tem um chileno aqui, né, que vai participar do evento dando aula de capoeira. E hoje, né, ela está no mundo todo, mas começou aqui no Brasil e do Brasil ela se espalhou. Então a capoeira que é jogada no mundo todo, ela é brasileira. E no caso, ela tem variações, né? Aqui no nosso país, quais são as principais variações que a gente conhece e qual seria o seu estilo ou variação ou tipo de capoeira que você pratica, professor? Sim, a capoeira ela começou, né, com dois estilos tradicionais de capoeira, né? Que é a capoeira Angola, que o maior representante é o mestre Pastinha, e aí mestre Bimba, que queria que a capoeira, queria mostrar esse lado da luta da capoeira, criou a capoeira regional, né? E então esses foram os dois estilos tradicionais de capoeira, capoeira Angola e capoeira regional. Hoje a gente joga, né, na maioria dos lugares, a capoeira contemporânea, atual, moderna, que é a mistura da Angola com a regional, mas todos os movimentos, né, que foram colocados nela, que é para ela ter essa atualização, né, esse crescimento, né, dentro da arte. No caso, a prática da capoeira ali, ela tem número limite de participantes? É uma competição? Envolve algum tipo de pontuação? Tem um começo, um meio e fim? Como é que isso está desenvolvido para a gente entender quando a gente fala que está jogando capoeira? Legal. Quando a gente fala que está jogando capoeira, né, a gente não tem número limite. Já vi rodas com mais de 100 pessoas e já vi rodas com 4 pessoas. Então, não tem um número limite. E a roda de capoeira é um momento onde quer para o capoeirista se divertir, para ele jogar com a outra pessoa, né? Então a capoeira é um esporte de cooperação. Então a gente joga com o outro e não contra o outro. Existe o lado de competição também, né? Hoje até tá mais forte esse lado. Nós temos bons eventos, bons campeonatos de capoeira, né? Eu também sou atleta da cidade de Taubaté e também tenho competições que eu tenho que participar pela cidade. E aí existem esses campeonatos, né? Agora vai ter os jogos regionais que está chegando. Mas a capoeira mesmo, a roda de capoeira, é um jogo com o outro, não é uma competição, né? Claro que a gente um tenta, entre aspas, ganhar do outro. Mas... E como é que ganha, para a gente entender? Legal, né? Tem uma frase que é bem usada já na capoeira, que a capoeira é como se fosse um diálogo. E eu ganho do meu amigo, né, da pessoa que eu estou jogando, quando essa pessoa não tem mais respostas para minha pergunta. Só que isso é corporal. Então... Como se fosse uma batalha de rap, assim, fazendo uma comparação bem simples. Exato. Como se fosse isso, só que com o corpo. Então, quando o meu parceiro não tiver mais resposta para algum golpe que eu der, né, algum movimento que eu fizer, significa que eu estou ganhando dele. Também tem as quedas na capoeira. Então, as quedas, entre aspas, contam pontos. Então, é assim que a gente se ganha um jogo de capoeira, na amizade, né, com prazer, porque tem que ter essa cooperação entre os capoeiristas para o jogo ser mais bonito, mais atraente. Para a gente entender ali, tem uma roda, sempre tem dois, né, participantes Sim. que estão, vamos dizer, confrontando ou num duelo. E quando que entra outra pessoa para essa dinâmica? Ela é escolhida aleatoriamente? Quem venceu escolhe? Como é que funciona isso na prática? Legal. Na roda de capoeira, quem comanda a roda é o berimbau. E normalmente, né, assim, a maioria das vezes, quem está no berimbau são os mestres mais velhos ou os professores mais velhos. E esse professor que vai comandar a roda, quando vai entrar, quando vai sair. E a roda ela vai como se fosse uma fila. E quem vai chegando cada vez mais perto do berimbau tem a prioridade para entrar para jogar. E aí existe, né, quando a gente compra o jogo, que a gente fala que a gente escolhe um dos dois que já está jogando e entra para jogar com eles, ou a gente começa um novo jogo com a pessoa que está do outro lado do berimbau. E aí,
quem está comandando tudo isso, quem tem o papel de comandar tudo isso, é o mestre que tá na roda. Muito interessante essas colocações, né? Principalmente para a gente que não é familiarizado com os conceitos, com a dinâmica. Começou aqui no Brasil, como você colocou, professor, se espalhou pelo mundo. Hoje, essa mudança acabou introduzindo novos golpes na capoeira, por exemplo. Ela vai se atualizando com o passar dos anos? Claro, né? A capoeira ela se atualiza toda hora. O difícil é a gente acompanhar a capoeira. A capoeira ela é fantástica, né? A capoeira é perfeita. Nós, seres humanos, que temos defeitos, mas a capoeira ela é perfeita. Então, a capoeira ela só se atualiza o tempo todo, né? E os capoeiristas têm que estar preparados para treinar, para se dedicar cada vez mais, para conseguir acompanhar essa evolução da capoeira. Mas a gente tem, né, os golpes básicos, fundamentais, que são desde a época de Mestre Bimba, Mestre Pastinha, que são usados na roda de capoeira. Agora falando dos acessórios, né, na parte musical, a gente tem o berimbau, que é clássico, né, que é o ícone da capoeira. Quais são os outros acessórios? A gente tem alguns aqui que a gente colocou aqui no nosso cenário para a gente conhecer. Eu vou pedir para o professor Canarinho, então, explicar o significado de cada um deles dentro desse contexto da capoeira. Legal. O berimbau, né, ele é o símbolo da capoeira, ele que comanda a roda da capoeira, ele que comanda o ritmo da capoeira. Então, ele é o principal instrumento. No sistema que a gente segue da academia, né, além do berimbau, a gente usa também o pandeiro, o atabaque, o agogô e o reco-reco, né? E junto com o berimbau, né, a gente tem esses itens que tá aqui na mesa, que é o cachixi, e a baqueta e a pedra, que também pode ser utilizado um dobrão, além da pedra. E aí tudo faz parte do berimbau, né? O berimbau ele é dividido em algumas partes. A gente tem a caixa sonora dele, que chama cabaça. A gente tem uma madeira, né, que pode ser de vários tipos. A mais comum, né, que até dá origem ao nome, que é a biriba. Aí a gente tem um arame e essa parte é assim que funciona o berimbau. Quando a gente fala de artes marciais, professor, por exemplo, em algumas artes a gente vê as faixas, né, a troca de cores de faixa. Na capoeira, em alguns casos, são as cordas e no seu caso são os cordões. Isso. Como é que funciona esse sistema de cores para a gente entender? Isso. A capoeira, né, a gente ainda não consegue, a gente tem relatos, né, que ela surgiu no Rio de Janeiro e na Bahia, mas não tem ninguém que sabe ao certo onde ela surgiu, porque eram os lugares onde mais, né, tinham os navios negreiros chegando. Então, cada região foi criando o seu sistema e até hoje, né, suas escolas de capoeira. E aí cada escola segue uma linha, né, de pensamento, de regras e regulamentos. Então, no sistema que eu sigo, né, a gente usa cordão e as cores são representadas pela bandeira do Brasil. Mas existem outros modos de ter graduação também. E aí começa com que cores, chega até qual cor? Só para a gente ver se tem um tempo mínimo para ficar com essa cor. Sim, No sistema que a gente segue, né, a primeira cor é o verde, então a gente vai indo de fora para a bandeira para dentro, então até chegar no branco. Então a gente segue no verde, depois o verde com amarelo, depois o amarelo azul, azul, e azul é o último cordão de aluno, né, é considerado instrutor. E aí depois a gente vira professor, que são as três cores primárias da bandeira do Brasil, o verde, o amarelo e o azul. Depois o professor especializado, que é o verde, amarelo, azul e branco. E por último, daí a gente finaliza com o branco, né, que é o mestre na capoeira. Ou seja, tem um longo caminho a ser percorrido aí, né? Sim, para ter uma noção, né, eu comecei capoeira em 2001 e me formei professor formado em 2018. Então foram 17 anos treinando para eu virar professor formado. E no nosso sistema, depois que você vira professor formado, conta mais 18 anos para virar mestre. Então você teria que ter uma média de 35, 36 anos de capoeira para conseguir chegar até o mestre. Eu acho muito legal isso, porque eu acredito que o mestre ele tem que ter uma experiência, uma vivência e ser reconhecido, né, pelos outros capoeiristas. Então, eu acho que é legal esse tempo de espera que o professor tem que ter até alcançar o mestre. Mostra uma persistência, uma perseverança, acreditar também naquilo que está praticando. Geralmente se pratica 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Qual que é o ritmo de treinos? Não sei se pode falar assim, treinos, sim, né? Mas de práticas para vocês atingirem esse grau maior aí. Legal. Nas escolas, né, eu dou aula 1 vez por semana. Então hoje eu dou aula em 3 escolas, tenho várias turmas e dou aula para cada aluno 1 vez por semana. É suficiente para você conseguir manter esses 18 anos e mudar de cor, e vai mudando de cor? Não. Conforme o aluno ele vai, né, subindo a sua graduação, né, começa com o verde, amarelo, e aí requer um treinamento um pouco mais
mais Vai puxado um intensificando, pouco, né? ele vai ficando mais intensificado. Na academia, os alunos, as crianças já treinam 2 vezes por semana. Mas eu tenho alunos que são mais velhos, que já treinam 4, 5 vezes por semana. E durante o final de semana a gente vai para eventos e rodas de capoeira. Todo esporte, quando a gente fala de criança e adolescente, envolve a questão da disciplina, do respeito. Quais as habilidades comportamentais e sociais que uma criança e um adolescente desenvolve quando começa a praticar capoeira, professor? Legal, muito boa essa pergunta. A capoeira, né, já por si própria, ela constrói toda a parte física do ser humano, né? Para mim, é o esporte mais completo que tem, porque a gente trabalha toda a questão de mobilidade, força, raciocínio, reflexo. Respiração também. Respiração, alongamento. Então, tudo isso está dentro da capoeira, né? A capoeira ela é para todas as pessoas. Mas a capoeira ela traz uma outra parte que desenvolve o psicológico da pessoa, porque ela aprende a viver em comunidade, né? Ela tem uma união junto com seus parceiros de treino, né? Com crianças. E a gente tem também essa manifestação cultural social, que a capoeira é para todos os níveis. Então, pode ser nível mais alto ou mais baixo, a capoeira para todos. E todos aprendem a conviver naquele ambiente que é igual para todo mundo. Então isso faz com que as crianças sejam todas iguais naquele momento, independente da sua classe financeira, cultural, familiar. E na nossa academia, né, eu falo muito para os alunos, você pode virar mortal duplo, triplo, o que você quiser, né, que é um exemplo. Mas se você não tiver o respeito ao próximo, para mim, né, como eu aprendi com meu mestre Quebrinha, não vale de nada. Então, o respeito ao próximo é a principal atitude de um aluno da capoeira. Professor, por ser de origem africana, né, afro-brasileira, ainda tem algum mito, alguma crendice, alguma ideia relacionada à capoeira que a gente pode desmistificar aproveitando o Dia Mundial da Capoeira hoje? Claro, a capoeira, né, ela vem com esse balanço, esse ritmo, que é bem misturado com as danças africanas, né? Então, o que a gente mais vê de presente da cultura africana são as músicas, que falam de Angola, né, que falam dos navios negreiros. Então, as músicas, elas falam muito sobre essa cultura africana presente aqui na capoeira. Professor, a gente tem uma participação aqui pelo YouTube, é o Guilherme, ele falou que é seu aluno, e ele falou que vai pegar faixa verde amanhã. Não sei se você vai lembrar aí só do nome, né? Mas ele está assistindo aqui o nosso programa. Quero agradecer, então, a participação aqui do Guilherme no Mix da TV. E obrigado pela sua participação. Está assistindo aqui a entrevista do professor Canarinho. Ele está falando que vai para a faixa verde. Onde que ele está, só para a gente entender aí? Então, o cordão verde, né? Ele é o primeiro cordão. Então, ele é o Gui, né? Ele é um aluno iniciante. E amanhã ele vai pegar o primeiro cordão dele. Eles passam, né, no meu sistema, na academia, né, que eu aprendi com o meu mestre Quebrinha, a gente passa por um teste. E o aluno precisa ter no mínimo 4 meses de treinamento para fazer esse teste para o cordão. E aí o Gui, ele fez esse teste, foi aprovado, e amanhã ele vai receber o cordão verde dele, que é o primeiro cordão de aluno. Então, os nossos parabéns aqui de todos da TV Câmara ao Guilherme, que vai receber amanhã essa primeira cor aí na capoeira, e espero que seja um incentivo para que você continue, né, e busque outras posições dentro dessa prática. Professor, em relação à vestimenta, né? Qual que é o padrão ou depende da vertente? Quais são os acessórios e roupas que se usa para praticar o esporte? Legal. Hoje em dia, né, tá bem unificado isso. Todo mundo vê o uniforme da capoeira como a cor branca, né? Então, todo evento oficial que tem, todos os capoeiristas vão de branco. Isso é muito legal porque a gente mostra uma organização na capoeira. Assim como nas outras artes marciais, tem o judô, né, o karatê, o jiu-jitsu, todos têm seus uniformes, que são o kimono, né? A capoeira também tem o uniforme branco e isso traz uma organização e uma visibilidade bem mais bonita para a capoeira. Bem, a gente mas pode falar, desculpa, professor. Mas a gente pode também praticar capoeira com qualquer roupa, né? Então a gente vai em roda de capoeira e vê rodas abertas, vê capoeiristas com calça preta, com calça, né, laranja, mas às vezes essas rodas não são rodas oficiais de uma academia ou de um evento, alguma coisa assim.
Terminamos aqui a apresentação do berimbau com o professor Canarinho. Professor, obrigado aí por essa demonstração. Para aprender a tocar berimbau é fácil assim? O aluno que está assistindo a gente ou o pessoal de casa, se tiver um pouquinho de paciência, consegue dominar? Consegue, né? O berimbau é um instrumento de uma corda só, diferente do violão, guitarra, né? Que são várias cordas. E precisa só um pouquinho de prática. E o mais difícil é manusear o berimbau. Mas com o tempo todos podem tocar. Bem, além da parte musical, né, que a gente falou desse misto de esporte, dança, música, tem a parte de jogar capoeira. O professor vai mostrar também uns movimentos aqui pra gente. Então, mais uma vez, eu vou dar espaço aqui pra gente ver. O certo, professor, é jogar capoeira, praticar capoeira? Qual que é o termo correto pra gente não falar errado? Isso, quando a gente vai entrar numa roda de capoeira, o certo é jogar capoeira, né? Não é lutar capoeira, a gente fala jogar capoeira. Mas quando a gente vai fazer uma apresentação sozinho, daí a gente não joga, né? A gente faz uma apresentação individual, né? Porque não é, jogar é sempre com alguém. Então, eu vou fazer uma apresentação individual. Então, a gente vai curtir agora, né, uma apresentação individual do professor Canarinho, fazendo essa homenagem amanhã, 5 de julho, Dia Mundial da Capoeira. Vou dar espaço para ele mais uma vez. Que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe. Agradecendo mais uma vez ao professor Canarinho pela presença aqui no Mix da TV e também estendendo esta homenagem a todos os capoeiristas de Taubaté e aqui do Vale do Paraíba. Depois do intervalo, vamos ouvir a voz e o som de Patrícia Liá e tem informação para você. Taubaté avança pela primeira vez à final da Série Ouro da São Paulo Futebol League, a Liga de Futebol Americano do Estado de São Paulo. Não saia daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 3 de julho, aqui na tela da programação da TV Câmara Taubaté. Agora a gente segue para você ficar muito bem informado com os fatos e acontecimentos de Taubaté e também da nossa região. Então vamos com o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. A equipe do Taubaté Futebol garantiu vaga na final da Série Ouro do futebol americano paulista. Quem chega aqui no Mix trazendo todas as informações é a estagiária Giovana Borghesani. O Taubaté Futebol fez história e garantiu pela primeira vez uma vaga na final da Série Ouro da São Paulo Futebol League, uma das principais competições de futebol americano do estado. A classificação foi conquistada no último domingo, dia 21, após vitória por 19-6 sobre a equipe do Cannibals, em partida realizada no Complexo Esportivo da CTI. O resultado coroa a campanha da equipe na temporada e marca um momento importante para o desenvolvimento da modalidade em Taubaté. Nos últimos anos, o futebol americano tem ganhado espaço na cidade, atraindo novos atletas e ampliando o número de praticantes e torcedores.
Agora, Taubaté Futebol volta suas atenções para a decisão da competição em busca de um título inédito para a cidade. A grande final da Série Ouro está marcada para o dia 5 de julho e pode representar mais um capítulo histórico para o esporte taubatiano. A equipe do Mix da TV e de toda a TV Câmara Taubaté está na torcida pela equipe de futebol americano do nosso município. Muito obrigado, Giovana, pelas informações. Vamos ficar aqui torcendo. Assim encerramos o nosso primeiro giro de informações, mas fique conosco que no próximo bloco tem outros fatos e acontecimentos de Taubaté aqui no Mix de Notícias. E aí, tá curtindo a edição desta sexta-feira do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté? Além de assistir pelas multiplataformas, canal aberto, canal fechado, você também pode participar. Quer saber como? É só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. E agora é hora dos shorts da TV, conteúdos rápidos com os temas em destaques aqui da nossa programação. O sertanejo também tem espaço na cena cultural da região. Patrícia Liá se apresenta em festas e eventos regionais, levando ao público um repertório que valoriza o estilo e a proximidade com o público. É o som dela que a gente curte agora no short do Alto-Falante. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu, Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Deixei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia,
tragédia. Fiquei muito aborrecido, não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Quando eu vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois acalma a realidade. É só tua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos de dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire desta solidão. Oh, oh, oh. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois acalma a realidade. É só tua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos de dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa solidão. Ah,
A cena musical da região é diversa e cheia de talento. Para conhecer mais artistas e histórias inspiradoras, acesse o canal da TV Câmara no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Alto-Falante. A seguir aqui no Mix da TV, você vai conhecer a trajetória de Mary Oliveira no short do programa Em Prosa. E tem notícias sobre descarte de lixo. A Prefeitura reforça a fiscalização e orienta a população sobre o uso correto dos PEVs. Os detalhes eu te conto a seguir, não saia daí que a gente volta já já com o terceiro bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. E se hoje é sexta-feira, você já sabe, a gente tem as dicas e informações para você aproveitar o final de semana com a sua família. Então agora a gente vai com a Cauane e Gabriela e os destaques da nossa agenda cultural. E aí, gente, tudo certo? Vamos ver o que vai rolar nesse fim de semana? Dessa vez, a agenda cultural traz o Museu Monteiro Lobato, o famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, que preparou uma programação especial para as férias de julho. Até o dia 31, o público poderá aproveitar teatro, oficinas, visitas guiadas, exposições, feira de artesanatos e muitas atividades recreativas para toda a família. O grande destaque é o espetáculo A Fuga do Porquinho, apresentado diariamente às 3 e às 4 da tarde. A peça traz uma aventura divertida de Emília e Rabicó, com uma mensagem sobre amizade, respeito aos animais e as tradições populares. A programação acontece de terça a domingo, com entrada gratuita, no Museu Monteiro Lobato, em Taubaté. Para o teatro, as senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão. Agora, para os fãs de rock, tem um encontro marcado com a arte em Taubaté. A Galeria Mestre Justino recebe até o dia 13 de julho a exposição Ícones do Rock, do artista taubatiano Marco Anton. A mostra reúne 22 pinturas de tinta acrílica sobre a tela, inspiradas em grandes nomes e bandas que marcaram a história do rock. As obras retratam a personalidade, a energia e a influência de um dos movimentos musicais mais importantes do mundo. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada na Galeria Mestre Justino, no Centro Cultural Toninho Mendes, durante o horário de funcionamento do espaço, exceto em feriados. Agora chegou a vez dela, a dica de leitura. E dessa vez um livro que deu vida a um dos filmes mais assistidos na atualidade. Eu estou falando de Mulherzinhas, que fala sobre 4 irmãs com personalidades completamente diferentes e uma história que atravessa gerações. No livro acompanhamos Meg, Joe, Beth e Amy, enquanto enfrentam os desafios do crescimento, dos sonhos, das perdas e do primeiro amor, mostrando que cada uma pode construir o próprio caminho sem abrir mão de quem é. O livro deixa uma mensagem sobre família, coragem, amizade e a importância de seguir os próprios sonhos, mesmo quando a vida toma rumos inesperados. E se a leitura conquistar você, a história também ganhou 2 adaptações para o cinema, uma de 1994 e outra mais recente, de 2019, que são perfeitas para continuar nessa história depois da última página. Gostou? Esperamos que sim. A gente se encontra na sexta que vem para mais dicas. Tchau, tchau! Cauane, muito obrigado pelas informações. Lembrando que durante o mês de julho a Agenda Cultural faz uma pausa, mas volta em agosto aqui na programação do Mix. E está na hora de você continuar muito bem informado. Está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. A Prefeitura de Taubaté divulgou um decreto para orientar a população sobre a forma correta de descarte nos PEVs.
os pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos. A repórter Tânia Vinhas foi até o PEV Santa Helena para conferir o que realmente pode e o que não pode ser deixado nesses locais. Vamos às orientações. Pois é, muita gente sabe da existência dos PEVs, né, o ponto de entrega voluntária, mas às vezes não sabe o que pode levar, quanto pode levar, o que não pode, o que é proibido até, mas esse decreto ajuda um pouco a esclarecer. Mas neste momento, quem vai esclarecer pra gente essas dúvidas é o David Silva, ele é diretor do Departamento de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. David, nesse dia chuvoso, a gente sabe que não tem muita gente deixando as coisas no PEV, mas já antecipa pra gente, quem tá de casa assistindo, o que ela pode trazer pra cá e o que esse decreto deixou bem claro para ninguém mais ficar com dúvidas. Primeiramente, em relação aos materiais, né, que podem ser trazidos aqui ao PEV, os recicláveis, né, todos os materiais recicláveis, materiais de poda, né, capina, e também os entulhos domésticos, né, geralmente faz alguma pequena obra em casa, precisa destinar esses resíduos, podem ser trazidos aqui também. Né. O que não é aceito, que eu acho que é o que é importante até falar também, são os lixos domésticos em si, que são os orgânicos, né? Às vezes os rejeitos, papel higiênico sujo, né? Esses tipos de resíduos não são aceitos, né? Também como óleo e resíduos também líquidos. Tá? No caso do decreto, ele serviu, no caso, além de regulamentar uma lei, né, relacionada a descarte regular fora dos equipamentos próprios, né, para destinar esses resíduos, ele serviu também para organizar melhor a estrutura do PEV, né, administrativamente, né, então a gente consegue orientar todos os materiais recebidos e os que não são recebidos, e também informar sobre a penalidade quando ocorre o descarte irregular. Que no caso a gente acaba vendo muitas matérias, nessas notícias informando que esse dia o PEV não abriu, por ser um fim de semana ou fora do horário, a pessoa deixou tudo na frente do portão. Não é assim que funciona. Se isso ocorre, qual é a penalidade? Certo. A gente sempre orienta, né? Atualmente a gente tem 14 PEVs no município de Taubaté. Eu sei que às vezes fica complicado para a pessoa se deslocar, às vezes de um PEV um pouco mais longe. Atualmente temos também 4 PEVs, né? Desses 14, 4 PEVs que atuam em escala 12/36, então fica aberto até domingo, às 19 horas. Né? Mas, geralmente, quando ocorre esse tipo de descarte, a penalidade está equivalente ao valor de R$ 1.400, que é equiparada a 5 FMTs. É muito dinheiro, é melhor evitar esse tipo de problema no nosso bolso, né, David? Outro ponto importante é a quantidade. Você falou que é uma pequena quantidade de descarte. Pequena, mas tem um número correto, né? É mais difícil de calcular, mas dá para ter uma ideia. Sim, sim. No caso, a quantidade correta é 1 metro cúbico, né? Então, geralmente é estimado ali uma caçamba. Às vezes uma pessoa tem uma saveiro, né? Uma picape ali pequena para trazer. Então, essa quantidade já é aceita aqui nesse PEV. E se a pessoa traz uma coisa que ela achava que aceitava, mas não aceita, o que acontece? Porque eu posso contar o que aconteceu comigo. Eu queria descartar certo material de estudo, apostilas, enfim, já estava desatualizado. Cheguei no PEV e eles falaram, mas papel a gente não recebe. Então vocês dão essa orientação também do que fazer? Sim, sim. Até mesmo quando tem materiais, nesse caso, né, seria um material até que reutilizável, a gente orienta para que, quando verificado a não possibilidade de reutilização desse material, a destinação correta seria para reciclagem. No caso, existem cooperativas, né, que fazem recebimento desse material, e caso seja uma possibilidade de reutilização, no caso dos livros, indicaria um local, um sebo, ou até mesmo algumas escolas ali que utilizam para fazer os recortes desse material e reutilizar para alguma outra atividade. O importante é reciclar, reutilizar, reinventar, né, David? Para não deixar o lixo no meio do caminho, isso é o mais importante. Então, fica de olho nesse decreto e não vamos, principalmente, fazer coisa errada, porque a multa pesa bastante no bolso. Volto com vocês aí no estúdio. Está com 14 PEVs espalhados pela cidade, com certeza tem alguma unidade mais perto de você. A lista completa com os endereços e horários de funcionamento está disponível no nosso site taubaté.sp.gov.br, na aba Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria. Tânia, muito obrigado pelas informações. Acompanhe mais notícias de Taubaté e a nossa região também, né, durante a programação aqui da TV Câmara Taubaté. Esta foi mais uma edição, um giro aqui do Mix de Notícias de hoje.
E a gente segue aqui o nosso programa em clima de Copa do Mundo, né? Toda semana, quem chega aqui trazendo todas as dicas e informações é o VAR. E esta semana ele vai trazer um balanço dos últimos jogos e também as perspectivas do próximo confronto do Brasil contra a Noruega no domingo. A gente acompanha agora mais uma edição inédita do VAR. Fala pessoal, VAR aqui e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a Copa do Mundo 2026. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre o jogo do Brasil contra o Japão e projetar como vai ser a partida contra a Noruega. O duelo contra o Japão foi tenso, 2-1, com o último gol saindo no finalzinho do jogo. O Brasil repetiu a escalação pela primeira vez na gestão de Carlo Ancelotti. O time foi o mesmo do jogo contra a Escócia, utilizando a formação 4-4-2 diamante. Já o Japão promoveu algumas mudanças, a principal sendo a entrada do ponta Junya Ito no time, recuando Ritsu Doan para jogar como ala, a ideia sendo dar mais amplitude às laterais do campo. A tática japonesa funcionou, a marcação no primeiro tempo ficou muito bem encaixada. Em um erro de saída de bola de Danilo, Kaishu Sano roubou a bola e abriu o placar, 1-0 para o Japão. O time de Ancelotti parecia nervoso, assim como foi no jogo contra Marrocos. Mas, eventualmente, a calma e a tranquilidade do técnico italiano chegou nos jogadores. No segundo tempo, Paquetá saiu do time, lesionado, e Endrick entrou em seu lugar. Com essa mudança, o Brasil adotou uma nova formação, mais parecida com o 4-2-4 que vinha sendo usado até então. Vini bem aberto na esquerda, Endrick pelo meio, mas caindo para a direita para associar com Ryan e Bruno Guimarães, e Cunha um pouco mais recuado. As mudanças funcionaram. E aos 11 do segundo tempo, Casemiro empatou o jogo para o Brasil, infiltrando a área como elemento surpresa no melhor estilo Paulinho. Aos 20 do segundo tempo, outra mudança. Gabriel Martinelli entra no lugar de Cunha. O atacante do Arsenal tem mais amplitude e ataca mais a área. Ancelotti identificou o time japonês jogando recuado, em bloco muito baixo. A ideia aqui era povoar a área para abrir os espaços. E deu certo. Nos acréscimos do jogo, o próprio Martinelli marcou o gol de virada, 2-1 Brasil. Agora nas oitavas, o Brasil encara a Noruega de Haaland e Odegaard. Os nórdicos são um time organizado e muito físico, e claro, jogam em prol de Haaland, que já tem 5 gols nessa Copa. Outra questão é a lesão de Paquetá. Não temos outros meio-campistas com as mesmas características. Carleto terá que fazer adaptações. Uma opção é a entrada de Endrick novamente, como foi no jogo contra o Japão. O próprio Martinelli, que na visão de Ancelotti tem características de meio-campo, também seria capaz de atuar naquele setor. Uma terceira ideia seria Danilo Santos, volante de ofício e mais acostumado com aquele setor do campo. Independente da escolha de Carleto, a chave da vitória é, em minha opinião, limitar as chances de Haaland no jogo. A partida vai acontecer no domingo, 5 horas da tarde. No próximo VAR, eu conto como foi. Até lá! Agradecendo mais uma vez ao VAR pelas dicas e informações. Estamos aqui na torcida, né, neste jogão de domingo, Brasil contra Noruega. Estaremos aqui torcendo mais uma vez pela seleção brasileira. E vamos agora com o nosso último short, conteúdos rápidos com o melhor da nossa programação. No próximo dia 13 de julho, comemora-se o Dia do Cantor. Mary Oliveira, cantora lírica aqui de Taubaté, foi a convidada do programa Em Prosa. Ela contou detalhes de sua trajetória na música. É o que a gente confere agora. Solta o play. Então a gente já começa falando de você. Você nasceu aqui na região. Nasci Tremembé ou aqui, foi aqui? Tremembé. Tremembé. Nasci em Tremembé, naquele ano todo mundo nascia em Tremembé, porque não tinha Santa Casa, em Taubaté não tinha maternidade, né? Mas me criei em Taubaté desde os primeiros dias, a família morava aqui. Aqui no bairro da Independência, do ladinho do Juvenal da Costa e Silva. Ah, Juvenal. Passo ali, assim, cheia de saudade daquele lugar, toda saudosa dos amigos. Encontro ainda alguns hoje em dia por ali, é muito bom. E daí a gente entra nesse assunto que a gente até estava conversando, né? Que pensa, nossa, mas a cantora de ópera que mora em Taubaté, você conheceu vários países
graças à ópera, e você não pensou em sair daqui? Não, nunca saí daqui. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais. Agora eles já se foram, mas era uma decisão minha de ficar perto deles. Eu tinha um receio muito grande de estar distante e não poder abraçar, me despedir, não estar perto nas horas de dificuldade. Minha mãe e meu pai eram pessoas incríveis, pessoas simples, trabalhadoras e geniais assim, para a vida. Eu devo à minha mãe a música, então eu realmente decidi não me mudar, não ficar distante de uma vez deles. A mãe, ela era da Igreja Assembleia de Deus, mamãe e papai, a família toda. E grande parte da família da Igreja Assembleia de Deus ainda. E a mãe, ela tocava acordeon, ela aprendeu sozinha, uma autodidata, numa época que era muito difícil pagar professor e tal. Não se devia ao fato dela de não querer um professor, não. Se devia ao fato de que ela, na igreja, aprendeu a tocar violão, tocava trombone de pisto, e aí ela queria tocar acordeon, conseguiu uma acordeon, mas não tinha dinheiro para pagar professor, e meu pai brincava que tinha muito nheco-nheco de madrugada, até conseguir aprender ali as primeiras coisas no acordeon. E eu guardo isso para a vida, assim, porque ela era uma mulher que, com a mesma disposição que ela cozinhava para 2.000 pessoas, porque era salgadeira, de mão cheia, boleira, cozinheira, também sentava, enquanto cozinhava, tinha uma inspiração para um hino novo da igreja, se sentava, escrevia a poesia, ou cantarolava, gravava no radinho, naqueles de fita cassete, né? na cozinha. Tem o dom. Na fita cassete na cozinha, e depois sentava com o acordeon à tarde para terminar a música. Escreveu mais de 200 músicas pelas minhas contas. Então a sua mãe é artista completa, você só canta. Eu só canto. E eu falava para ela que eu era... Ela falava, quando me via cantarolando alguma coisa, Mary, grava isso aí, guarda isso aí que você cantou. Eu falava, não, mãe, a compositora é você, eu sou a intérprete, eu canto o que você faz. Musicalidade também é história de vida. Você confere esse episódio completo do Em Prosa no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Aproveite para assistir e se inspirar. E feliz Dia do Cantor antecipado a todos os artistas de Taubaté. Este é o Mix da TV, informação, cidadania e serviço para você aqui nas tardes da TV Câmara Taubaté. Esta foi mais uma edição inédita e no programa de hoje você viu, no quadro Voltando ao Papo, a entrevista e apresentação de capoeira com o professor Canarinho, em homenagem ao Dia Mundial da Capoeira, comemorado no próximo dia 5 de julho. O Mix de Notícias trouxe como destaque que Taubaté avançou pela primeira vez à final da Série Ouro da São Paulo Football League, que é o futebol americano do estado de São Paulo. A partida da grande final está marcada para o próximo domingo, dia 5 de julho. Acompanhamos também o short do alto-falante com a participação de Patrícia Liá. A gente volta a se encontrar agora no dia 3 de agosto, após o período de recesso legislativo, com muitas novidades aqui no Mix da TV. Então, até lá você continua acompanhando aqui a nossa programação e os programas exibidos durante o primeiro semestre de 2026. Continue também acompanhando os nossos conteúdos nas plataformas digitais da TV Câmara Taubaté. Uma ótima tarde para você, bom final de semana, bom jogo, bom recesso legislativo para todos nós e a gente se encontra em agosto aqui na TV Câmara Taubaté.